E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho da carnívora, em especial da Lion Diet. Eu gosto de uma frase da Carla do Desafio Sem Mimimi. Ela tem uma frase, inclusive numa live que ela tem muito boa, e ela diz assim: a carnívora, ela zera o game. E eu nunca me esqueci daquela live, do que ela falou, dos ensinamentos ali. E é realmente isso. Eu já tenho feito a dieta carnívora, a estratégia carnívora, já tem algum tempo. Eu vim pedalando, me movimentando na carnívora. Depois fiz uma carnívora mais estrita, né, sem consumir nada fora da carnívora, num desafio por 21 dias. Mas agora eu estou na Lion Diet, que é assim superior, né? Mas é uma estratégia de cura, para quem já me ouviu falar aqui sobre a cura do meu lipedema. E o que seria isso, zerar o game? Quando um bebê nasce, né, e ele começa a mamar ali no peito da mãe, e depois dos 6 meses, né, depende da abordagem de cada um, mas depois dos 6 meses normalmente começa a introdução alimentar. No meu caso agora, fazendo a Lion, eu sinto o contrário. Eu sinto que eu tô na desintrodução alimentar. Eu tirei tudo. Eu só fiquei com a carne vermelha, carne de boi, água e sal. Para não dizer que não tem mais nada, ainda tem o café, que é algo que eu ainda preciso resolver, café sem açúcar, mas todo o resto eu tirei da minha alimentação. E eu farei por 3 meses esse desafio comigo mesmo, né, para melhora ali, né, do meu lipedema. Mas depois eu não penso em voltar pro mundão, não. O mundão que eu falo é o mundão da Carbolândia. Eu estou nesse processo, né, de mudança de estilo de vida desde 2018, quando eu estava ali com mais de 100 quilos. Quem me acompanha aqui, quem me conhece, sabe disso. Então, eu conheço, de trás para frente, várias estratégias alimentares, muitas boas, inclusive. Mas o que acontece? A maioria delas te mantém no vício do carboidrato. Eu sei que não é um problema para todo mundo, embora eu acho que é um problema para a maioria, o vício mesmo em carboidrato. É muito gatilho quando você que tem já a compulsão alimentar, né, que tem já essa tendência a gostar do sabor doce, a não ter controle quando está comendo uma fruta que seja, né, você está sempre querendo mais, ativando ali suas papilas gustativas, querendo mais doce, querendo mais alguma coisa. Tanto que teve um tempo que eu até entrei nessa, não sei se eu posso chamar de onda, né? Nas redes sociais a gente não pode falar muitas coisas mais, mas eu entrei muito nisso de comer emocional, de que você come suas emoções. Eu até vi um vídeo essa semana de uma pessoa nessa área, né, da psicologia falando isso, que a pessoa, ela não engorda porque ela come muito, mas ela engorda porque ela come emoções. Olha, eu sei que deve ter alguns pontos a ser discutidos aqui, mas eu, na minha experiência, eu já pensei isso também. Mas o que acontece? Um corpo que não está nutrido da maneira adequada, ou pior ainda, um corpo que você até nutre, você come carnes, ovos, né, as coisas assim que o nosso corpo precisa, mas você está sempre estimulando com um sabor doce, esse corpo não fica em paz nunca. Ele vai estar sempre pedindo mais respostas. A diferença hoje é que nas outras dietas, né, nas outras estratégias, consumindo ali algum tipo de carboidrato, podia ser uma fruta, não tem importância. Eu não conseguia ter muito controle, eu sempre acabava indo para a tal da exceção, que acaba virando excesso. Na estratégia que eu faço agora, eu sinto vontade de comer outras coisas, não é uma vontade incontrolável mais. Então, eu consigo perceber a diferença do meu mecanismo emocional, do meu mecanismo de raciocínio mesmo, de conseguir dizer não mesmo sentindo vontade, o que não era possível, na maioria das vezes, no outro estilo de vida, onde o corpo estava sendo sempre estimulado a querer mais carboidrato. Então, a gente precisa discutir muito e acordar para certas coisas.
Então, o que é que eu percebo na estratégia agora, né, na carnívora, na Lion? É que eu estou presente nas minhas decisões. Não existe decisões por impulso. Não existe aquele cérebro tentando te dominar, sabe? Te convencer. Ah, é só um pedacinho, não tem problema. Amanhã você volta. Tá tudo silenciado. Mesmo quando vem alguma coisa, eu estou tão presente e eu tenho tanta percepção do que está acontecendo que eu consigo lidar com essas falas mentais, né, com esse processo, né, dessa mente barulhenta, esse diálogo interior negativo. Eu consigo lidar com isso muito bem, coisa que antes, muitas vezes, eu era vencida. Venci muitas vezes? Venci com muito esforço, mas muitas vezes eu era vencida. Tem uma outra coisa que a Carla fala, né? Ela falou numa live também, sobre estar lúcido. E é justamente assim que eu me sinto lúcida nesse processo. Eu tô presente, eu tô vendo, mas eu também parece que eu estou de fora me vendo fazer isso. Não sei se vocês, né, se é muita loucura. Mas, gente, o processo mental é totalmente diferente. É totalmente diferente. Antes, não é que eu fosse dominada pelas coisas, mas é como se eu não tivesse uma força extra. Ou não, eu precisava de uma força extra para conseguir. E agora não. Agora tudo está muito mais tranquilo, né? Eu me sinto realmente presente, lúcida. É como se o meu cérebro ele não fosse mais bombardeado. É como se os meus pensamentos não estivessem mais congestionados, sabe, pelo carboidrato. E uma coisa que foi muito importante para mim também foi sair daquela frequência de querer doutrinar todo mundo. De querer, sabe, você quer dividir quando uma coisa está dando certo. Você quer dividir porque você tem amor pela vida das pessoas. Mas isso estava me sugando as minhas energias, sabe? Tava ali tentando tirar a pessoa do poço, quando eu vi eu tava caindo no poço junto com ela. E ali eu ficava por alguns dias. Então eu precisei me desprender também. Não que eu nunca mais vá ajudar ninguém ou dizer nada, é quase que impossível, né? Quando a gente vê, a gente tá falando. Mas eu primeiro decidi agora cuidar de mim. Independente do que aconteça à minha volta, independente do que estejam comendo à minha volta, na minha casa só eu faço essa estratégia, né? Então, assim, tudo fica mais difícil quando você quer puxar as pessoas meio que à força com você. Você gasta muita energia fazendo isso. Para finalizar, queria deixar uma reflexão. A palavra do Senhor diz, né? Olha, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. E é assim que as pessoas estão doentes, mas sem querer abrir mão daquilo que está adoecendo elas. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não vou conseguir atribuir aqui a quem foi essa frase, mas a pessoa disse assim, olha, o maior escravo é aquele que defende as suas algemas. E quantas pessoas estão doentes, no estilo de vida doentio, defendendo as suas algemas, defendendo o seu pãozinho, o seu docinho, o seu suquinho, a sua frutinha. Acordem, pessoal, acordem. Amem a vida de vocês, amem a vida que o Senhor te proporcionou. Queira ser melhor, fazer melhor, se tornar alguém melhor.